Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, em volta do fogo. Bom dia, Mauro! Bom dia, Cris! Ajustando o som aqui, estou em volta do fogão. Bom dia, Isis! Bom dia, Rúbia! Tudo bem com vocês? Oi, Rosana! Dormiram bem? Oi, Ana Tereza! Ju, tudo bem? Tá tocando aí o Gabriel Gonti e Ana Gabriela. A gente só se dá bem. Só dá bem. Bom dia. Em volta do fogão a lenha hoje. Me ajustando aqui no estúdio. Musiquinha bacana essas aí, essas legalzinha, né? Sim. Esses dias eu contei. Eu tava. Naqueles dias que eu tava ali meio bodeado da vacina, né? Aí a Carolina tinha ido buscar lenha. E claro, né? Eu fui descarregar o carro, não ia deixar mesmo assim, levantei do sofá. Aquela coisa, né? Bom dia, Rosana. Bom dia, Conceição. Oi, Paty. E aí eu tava muito tonto ainda, realmente daquele jeito, assim, bodeado, sabe? Aí fui lá, descarreguei, só tirei do carro, assim, pra aliviar, né? E quando eu fui fechar o porta-mala, bem no canto, assim, bateu no nariz. Sabe quando dá aquele... Bom dia, Fabiola. Oi, Rosa. Sabe quando dá aquela coisa assim que tu sente assim, aquela dor de chorar, assim, daí tu diz, por que tá acontecendo isso comigo? Daí me lembrei, né? Por que não aconteceria, né? Aí na hora eu pensei assim, cara, total falta de atenção plena, assim. Tava ali naquela vibe do, nossa, tô todo detonado. E aí batia, sim, doeu. Aí eu tô vários dias com isso. Aí passando pomadinho. Passando as pomadas que precisa passar para não inflamar, infeccionar, seja o que for. Frescura, mas agora tá curando. Obrigado pela preocupação. Vocês viram como é que funciona, gente? O pessoal se preocupa, é isso. Pergunta porque se preocupa. Olha aí, isso é carinho. A gente vai mantendo o carinho na nossa rede. Isso é muito legal. Bom dia a todos, então. Bom dia, Rosa, Márcia, que entrou agora. E aí, vamos lá. Então, a gente está lendo O Mundo Poderia Ser Diferente, já no finalzinho. Editora Lúcia da Letra e o nosso Norman Fischer, professor sensei. E a gente parou aqui na página 213. Hoje eu nem fui lá para a biblioteca, porque tá um tempo... Tá ruim aqui, tá assim, aquele... Ruim não, tá com um dia de chuva, assim, né? Não tá tão frio, mas aí eu vou ficar agora, porque daí eu me acomodo aqui nesse canto e eu levanto daqui só o meio-dia. Eu fico estudando, até cansar. Já que não dá para sair correr hoje. Bom dia, Laura, tudo bem? Então, o Zen e os ensinamentos sobre vacuidade. Huineng, o sexto ancestral do Zen chinês, o pesador de arroz mencionado no capítulo anterior, lembro? Foi despertado repentinamente quando ouviu alguém lendo o Sutra do Diamante, um dos sutras sobre vacuidade. A linha que lhe chamou a atenção foi dar origem a um pensamento não suportado. Isto é, pensamento ou palavra sem nada substancial. Qualquer coisa com ser próprio por trás dela. Desde então, os ensinamentos da vacuidade, entre outros ensinamentos-chave do Mahayana, foram fundamentais para o Zen, como são para todas as escolas do budismo Mahayana. Conta a história que isso aqui, não me lembro direito, mas que ele estava passando assim na rua, assim, né? Ele é uma pessoa comum, e alguém estava recitando o Sutra do Diamante e ele despertou. Não me lembro se uma senhora, uma pessoa, enfim. Para ilustrar como o Zen expressa esses ensinamentos, vou contar duas histórias Zen. Lá vem as historinhas Zen que a gente não entende, se prepare. Domingo, 6:30 da manhã.
A primeira história que abre a coleção do Livro da Serenidade é sobre Buda oferecendo uma fala do Dharma. Um dia Buda subiu ao assento cerimonial ao Dharma para falar, do Dharma para falar. Manjusri, o Bodhisattva da perfeita compreensão, bateu o martelo para abrir a palestra e começou a fazer uma declaração formal de introdução. Observem claramente. O Dharma do rei do Dharma é assim. O Buda então desceu do assento. Como tenho dito, a perfeição da compreensão é ilusiva. Ainda mais esquivas são as palavras para descrevê-la. No entanto, não é um mistério. Tudo, em todos os lugares, já é vazio exatamente como é. Tudo o que você precisa fazer é observar claramente. A palestra sobre o Dharma do Buda é um exercício de eloquência definitiva. Ele se senta no banco, mas não diz uma palavra. A presença de Manjusri, o Bodhisattva da perfeita compreensão, nos diz que este é um ensinamento sobre a perfeição da compreensão. Lembra que ele falou da compreensão, que é prajna. Na arte budista, Manjusri é retratado como um jovem sentado em meditação, segurando numa das mãos uma espada erguida sobre a cabeça e na outra um livro, o Parajna Paramita Sutra. A espada corta todas as palavras e ideias emaranhadas, mostrando o espaço vazio no centro. A segunda história é sobre o Bodhidharma, a quem mencionamos anteriormente como lendário fundador do Zen. Essa história aparece como a história no Blue Cliff Record, outra importante coleção de koans. Aqui, essa história é famosa. O imperador chinês Wu pergunta a Bodhidharma. Então, o Bodhidharma vai para a China, né, e aí logo ele se depara com o imperador na época. Qual é o significado mais alto das sagradas verdades? Bodhidharma responde, vazio, não há nada sagrado. O imperador diz, quem é esse de frente para mim? Eu não sei. Bodhidharma responde. O imperador não entendeu. Bodhidharma atravessou o rio Yangtze, chegou a Shaolin e ficou sentado de frente para a parede por 9 anos. Aqui ele contou a história pela metade. Mas ele continua. O Bodhidharma, quando ele chega lá para o imperador Wu, ele pergunta quem é. Primeiro ele pergunta se ele tinha méritos, se o Wu tinha méritos, se o imperador tinha méritos por ter construído vários templos e tudo mais, e o Bodhidharma diz mérito nenhum. Porque a motivação era outra, não era só para se fazer. E aí ele pergunta, mas quem é esse que está aí na minha frente? Imagina que ele viajou da Índia para a China, chegou lá e não tinha que se apresentar para o imperador, né? Não dá para tu chegar e fazendo uma nova seita, uma nova religião sem falar com o imperador. Aí ele diz, não sei. E de fato ele não sabia. Uma vez que os agregados são vazios, aí ele pega e diz, não, esse cara aí não vai dar aula aqui nem a pau. Aí o Bodhidharma vai para uma caverna e fica por 9 anos nessa caverna, né, voltado para a parede, até que aparece um aluno para ele. 9 anos esperando o aluno. Tá vendo aí, ó? E aí a gente faz aqui, quando vê, lota a sala, um monte de alunos, e a gente diz, nossa, poderia ter mais gente. O cara esperou 9 anos para ter um aluno. E esse aluno, quando chega na frente da caverna dele, ele sabe que o Bodhidharma está ali, né, ele viaja e tal, vai lá, e aí chegando na frente da caverna, ele diz, eu quero aprender, e o Bodhidharma nada, não responde por dias, na neve. Pensa assim, neve, o cara está do lado de fora e o Bodhidharma do lado de dentro. E o cara na neve ali. Daí ele pega e diz, senão eu arrancarei meu braço para dizer o quanto eu quero ser teu aluno, uma coisa assim. E ele arranca o braço. Entenderam, né? Só estou dando um aviso. Eu vou lançar um novo curso e eu vou ver o quanto vocês vão querer ser meus alunos. Eu vou só lançar assim, vou dizer, tem 5 vagas. 5 vagas. Aí a internet vai bugar, assim, vão dizer, nossa, o que eu preciso fazer? Só te escrever. Não, mentira. Então, pensa, né, que situação. E aí ele vira aluno dele mesmo.
Então é isso. As verdades sagradas representam os ensinamentos budistas normativos. O imperador Wu era um grande defensor do budismo. Depois, né? Ele estava realmente esperando algo especial do grande Bodhidharma. Surpreendentemente, Bodhidharma não lhe dá nada. Ele diz que os ensinamentos são vazios. Mas não devemos ficar chocados. Vacuidade é um fato consumado da vida. Tudo, sem exceção, é vazio do próprio ser. Mesmo os ensinamentos budistas. Mesmo o próprio Buda. Mesmo os bodhisattvas imaginativos que aspiramos ser. Esse é o seu significado. Mais alto, sem significado. Até a vacuidade é vazia. Tornar a vacuidade o ensino mais alto, conceber a vacuidade como tendo um ser próprio, como compreensível, alcançável ou existindo de maneira real, seria violar a vacuidade, torná-la um absurdo. Então, como eu falei ontem, né? Não tente entender a vacuidade, apenas uma hora vai dar um estalo, assim, vocês vão ter um insight sobre isso. Essas duas histórias ilustram a centralidade dos ensinamentos e a prática da perfeição da compreensão no Zen. E ilustram o estilo de expressão Zen, ativo, embutido no encontro lacônico, irônico, cortante. O budismo tibetano também tem um foco poderoso nos ensinamentos sobre a vacuidade, mas seu estilo é quase o oposto. Existem muitas escolas e abordagens diferentes no budismo tibetano, mas em geral, os budistas tibetanos adotam uma abordagem muito mais discursiva e filosófica para a perfeição da compreensão. E é isso mesmo, né? O tibetano, ele vai tentar explicar tudo tintim por tintim, assim. O Zen não. Os ensinamentos indo-tibetanos, né, sobre a vacuidade, começando com os escritos de Nagarjuna e os muitos comentários tibetanos de seus tratados, são sofisticados e prodigiosos. Em algumas escolas há um curso completo de estudo e debate sobre o assunto da vacuidade que leva décadas para ser concluído. Décadas. Já pensou, gente? Um estudo apenas. Depois do qual há mais décadas de prática sistemática de meditação para trazer os ensinamentos totalmente ao coração. De uma perspectiva budista tibetana, é ridículo pensar que você poderia meditar sobre a vacuidade sem anos de estudos preparatórios. No entanto, é exatamente isso que os praticantes Zen tentaram ao longo das gerações. Anos atrás, convidei o falecido Taratulku Rinpoche, um eminente mestre budista tibetano, ao nosso templo para ensinar. É muito legal isso das escolas, assim, o Lama Padma faz muito isso, né? De misturar, assim, de trazer novos olhares. Quando expliquei nossa prática para ele, contando dos ensinamentos de Dogen sobre a meditação Zen, que era a base dela, ele ficou atônito. Ele não podia imaginar que estavam seriamente tentando fazer essa prática muito avançada do ponto de vista dele, e que a ensinamos até os casuais e curiosos que vinham ao templo para receber instruções iniciais. Não fazia sentido para ele. Talvez ele estivesse certo. Talvez uma compreensão intelectual completa dos ensinamentos da vacuidade seja uma preliminar necessária para incorporá-los. Talvez a tradicional ideia Zen de realização repentina seja ingênua e enganosa. Parece-me que ambas abordagens têm pontos fortes e fracos. Se você é tibetano e o budismo está incorporado à sua cultura, ou se você é um estudante ocidental dedicado à cultura budista tibetana, pode fazer sentido passar décadas estudando os ensinamentos detalhados e escolásticos sobre a vacuidade, seguidos de um processo passo a passo de meditação, que tem sido um tesouro cultural do Tibete há gerações. Mas se você é uma pessoa ocidental, cujo interesse está na transformação pessoal e precisa encontrar uma maneira de praticar seriamente, no contexto de uma vida, que por necessidade inclua carreira, família e outros interesses importantes, talvez não faça sentido embarcar em uma jornada tão longa. Mas aí tem o caminho do meio, né, gente? Nem uma coisa nem outra. Na minha modesta opinião, eu acho que se voltar totalmente ao estudo, como eu vejo muitos tutores, enfim, e se fixar completamente aos estudos, é um desvio do caminho.
na minha opinião. Ah, mas tu é... Tudo bem. Tá tudo certo. Mas aí tu fica só estudando, e aí quando tu vê, tu tá repetindo, e eu vejo isso assim, ó, todos os dias. Tu fica repetindo as palavras dos mestres, assim. Tu pega ali, estuda. Aqui ele tem um livro, não é, é superficial, assim, não é uma coisa aprofundada. Não é. Ele tá ali pra gente entender, assim, pra todo mundo ter uma compreensão, assim. Mas tu vai pegar os estudos mesmo para estudar, né? E tu vai ver que ontem eu passei praticamente o dia todo estudando um parágrafo. Um parágrafo. Tinha umas 10 linhas. Foi o que eu fiz o dia todo ontem. Tentando compreender um parágrafo. Até passar para o outro depois. Aí pronto. Quando eu entendi ontem, eu entendi mais ou menos. Quando eu compreendi aquilo dentro da minha, né, capacidade intelectual, cognitiva, aí eu me preparei para o segundo parágrafo hoje. É assim que eu estudo. É um parágrafo por dia. Bem tranquilo. Uma coisa é ler, outra é estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que fico muito preso. Eu vejo muitos, e ficam repetindo as palavras dos mestres. Né? Quem está estudando budismo aí sabe, tem muita gente que estuda. E aí tu vê exatamente igual o que os mestres falam. Não tem nenhuma percepção. Nenhuma percepção. Eu acho isso um problema. Acho bastante problemático. Por outro lado, ficar somente praticando sem saber o que está fazendo, como muitos praticantes do Zen que eu vejo fazer, muitos, que eu também estou nessa escola, eu acho também um grande problema. Acho um grande problema. Achando que não estudar, que estudar vai atrapalhar. Então tem que ter um caminho do meio, tu tem que sim estudar, tem que sim praticar, senão não adianta nada, né? Mas esse intervalo, assim, e não se preocupar em tentar, porque tentem ouvir aí na internet, procurem, mas as palavras são sempre as mesmas. É usado de uma forma assim, estão sempre repetindo, como papagaios, assim, repetindo o que os mestres estão dizendo. Os mestres não disseram para a gente fazer isso, disseram para tu praticar. E aí tu ter a tua compreensão e depois tu poder passar. Senão não passa. Não, simplesmente não repete, porque fica muito estranho. Por outro lado, e aí a pessoa larga aquelas palavras incríveis, como os lamas largam, né? Os rinpochês largam, assim. Aí como se tivesse o mesmo efeito, não tem o mesmo efeito. Se tu vai estudar o Ponlop Rinpoche, né? Autêntico, né? Ele vai dizer, não façam isso. Nós vivemos uma tradição, a gente nasceu dentro daquilo, a gente vive o dia inteiro aquilo, a gente, com 3 anos já estava meditando, já estava estudando, já estava ali né? E aí, lendo as escrituras, lendo os sutras, e aí as pessoas querem repetir o que a gente fala, né? Fica uma coisa meio estranha. Então, eu acho bem errado isso, bem errado. A gente tem que ter uma compreensão, senão não fala. Por outro lado, praticar a meditação Zen sem ter ideia do que você está fazendo e o que está por trás dela, olha só, e para onde ela está te levando, isto é, sem treinar seu pensamento refletivo na perspectiva que os ensinamentos da vacuidade implicam, também pode se provar abaixo do ideal. Por que eu estou falando isso? Porque está uma enxurrada, gente, de informações budistas, assim, é o Mac budismo, assim, sabe? Tu vai ali, te serve e as pessoas estão repetindo. Tem que ter cuidado, vão direto nos mestres ali e ouçam deles. Tem que ter bastante cuidado com isso. Na minha própria prática, achei importante uma combinação de 2 abordagens. Estudei os sutras da Prajna Paramita na tradução em inglês do Dr. Conze. Deixa eu abrir aqui, senão perco horário. Bem como os trabalhos de Nagarjuna, em suas excelentes versões em inglês e muitos comentários sobre esses textos, incluindo vários trabalhos do Dalai Lama. Eu nunca li sobre o Conze. Tem tempo. Embora eu não ache que alguém precise fazer tudo isso, recomendo se você tiver paciência. Alguém aí já leu, aí eu acho que tem gente aí que já leu. Alguém já leu o Dr. Conze esse? Eu não li ainda. Por alguma razão, sempre tive uma paixão particular por esses ensinamentos. Talvez tenha sido porque eu pratiquei o Zen, sem procurar uma nova religião. Eu estava atrás de uma coisa, não tenho certeza do que. Se o budismo é vazio do budismo,
como os ensinamentos sobre a compreensão perfeita certamente dizem que é, então eu vi. Você poderia praticar o budismo sem ser um budista. Não leu mal. Também não li nada. Ainda não acho que sou budista. Olha o Norman Fischer falando. Também não acho que sou um sacerdote zen budista. Embora compreenda perfeitamente que o mundo me conjure como ocupando o papel. E que possivelmente haja algo de bom nisso. Então não discuto o ponto. Os ensinamentos da vacuidade realmente são bastante libertadores. E estudá-los por toda uma vida tem sido um grande alívio para mim. Mas estudo não é suficiente. Como eu, você também precisará praticar meditação de forma constante ao longo do tempo. Talvez até mais do que os 9 anos de Bodhidharma. Muito mais. Se o fizer, você se encontrará praticando as outras 5 paramitas, ao percorrer o caminho imaginativo do Bodhisattva com um senso de compromisso inspirado que crescerá, pouco a pouco, com o tempo. Ainda assim, você nunca dominará a perfeição da compreensão. Como poderia? É isso aí. Vamos parar aqui para a gente fazer uma praticazinha. Depois a gente entra no outro subcapítulo. Estão vendo, gente? É complicado. O estudo do budismo é bem complicado. Vamos fazer uma prática? Então se coloquem numa postura adequada. Quem está deitada, que eu sei que tem gente deitada aí, né? Vou dizer os nomes. Mas está ótimo, é isso aí mesmo. Assim que é legal. Bem tranquilo. Faça uma inspiração profunda. Soltem, soltem. Mais uma inspiração. Sinta o corpo totalmente relaxar. Procurem não dormir agora. Aproveitem esse momento, é um momento de consciência. Ativem o elemento éter, a energia. Ativem essa energia para se manter consciente na prática. Mas sem rigidez. Soltem a rigidez. Soltem qualquer expectativa de encontrar alguma coisa nessa prática. A meditação é não encontrar. Se a gente tentar buscar alguma coisa, existe um sensor, uma identidade que busca. Levem atenção ao corpo. Deixando que todas as partes do corpo relaxem. É uma prática simples, a gente vai aterrissando, aterrissando, é de campo aberto. Ou seja, nossa mente está livre para ouvir, captar qualquer coisa que surja. Aos pouquinhos a gente vai direcionando. Procure entrar no ritmo da respiração nesse momento. Aos pouquinhos, vá trazendo a sua atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando, o ar saindo.
Levem sua atenção para o centro do peito. Sintam esse movimento. O movimento do corpo, o movimento da respiração. Vá se integrando. Sinta que você é essa respiração, você é esse corpo. Quem quiser pode até fechar os olhos, os praticantes que estão acostumados à estabilização de shamatha ou zazen, podem fechar os olhos. Se permitam, mas se mantenham conscientes no ritmo do corpo e da respiração. Vão sentindo que o calor vai tomando conta, o corpo vai ficando cada vez mais relaxado, mas você está extremamente consciente, atento, atento a tudo. Mantenha sua atenção no centro do peito, no chakra cardíaco, coronário. Há um ponto, segundo o budismo Bonpo, chamado Bindu. Nesse ponto, existe toda a nossa natureza essencial. Leve sua atenção para o centro do peito, na região do externo, em direção ao coração. Há um ponto chamado Bindu. Esse ponto é uma energia invisível, assim como a gente consegue captar as energias invisíveis através da acupuntura. Você não vê, mas existe. Então reforce a sua atenção e localize esse ponto. Se conecte com ele. É do tamanho de uma ervilha, onde está toda a sua consciência, substrato. Imagine agora que esse ponto, tamanho de uma ervilha, de uma pérola, começa a se iluminar toda vez que você inspira. Inspira, iluminando cada vez mais, uma luz branca. E essa luz branca vai crescendo. Você está inspirando e expirando. Ela sempre está ali brilhando, sempre esteve brilhando. Agora você está se conectando com ela. Se conecte com essa luz. Uma fonte inesgotável de luz que está sempre brilhando. Imagine toda vez que você inspira agora, ela acende cada vez mais, iluminando todo o teu corpo. Sinta irradiando essa luz por todo o teu corpo, uma luz forte, branca, inesgotável, invadindo as tuas células, invadindo teus ossos, teus órgãos, percorrendo todo o teu corpo, tendões, músculos, e qualquer área que possa estar em desequilíbrio, você percebe que ele leva uma fonte curativa. Observe essa luz chegando a todas as extremidades internas e externas do teu corpo. Essa luz branca, vindo diretamente do teu coração, uma fonte inesgotável de amor-bondade, e curando qualquer desequilíbrio do corpo, mesmo os que você conhece e os que não percebe que tem. Essa luz é uma luz curativa, ela está sempre ali, basta acioná-la nessa região do Bindu. Inspire profundamente, expire, levando essa luz por todo o teu corpo, irradiando o teu corpo, sentindo o teu corpo esquentar. Veja as tuas extremidades, pode ser que as tuas mãos estejam quentes nesse momento. Se preferir, pode botar a mão no coração.
inspirando naturalmente, expirando naturalmente. Nesse momento, enquanto essa luz está perceptível, leve essa luz agora para iluminar a tua mente. Imagine ela iluminando todos os obscurecimentos que tem na tua mente. Qualquer área que esteja com problema, com alguma emoção aflitiva, não pense no problema, apenas veja ela iluminando os cantos obscuros da tua mente, trazendo luz. Ative a pérola de luz no centro do coração, inspirando, inspirando e expirando para todas as regiões da tua mente, levando compreensão, prajna, levando essa luz de sabedoria. Não tente resolver nada, apenas leve a luz, apenas leve a luz, curando qualquer emoção aflitiva. Se imagine curando, não importa quanto tempo isso vai levar, vai curar. Leve essa luz por todos os cantos da tua mente, em qualquer desequilíbrio que tenha, e se imagine agora vendo você curado física e mentalmente disso. Às vezes, pode ser uma cura da sua relação com isso que te perturba. Você vai acostumar a se relacionar melhor. Pense nisso. Isto é a cura. O problema pode persistir, mas a sua relação muda. Uma relação de não resistência e aceitação. Onde há um relaxamento de aceitação, de compreensão. Inspire profundamente, expire, sentindo essa energia no corpo. Relaxe seu corpo. Deixe qualquer pensamento de lado agora. Apenas observe o fluxo do ar entrando. E o ar saindo. O ar entrando e o ar saindo. Novamente, para finalizar, visualize essa pérola branca de luz inesgotável, essa fonte inesgotável de luz branca no centro do teu coração. E uma vez que tenha iluminado todas as partes da tua mente, do teu corpo, as áreas em desequilíbrio, envie agora essa energia de luz a todas as pessoas que estão aqui, neste encontro matinal. Imagine essas pessoas, mesmo que não conheça apenas os seus nomes, ou apenas envie essa energia, cruzando todas essas energias de todos nós agora. Continue ampliando essa rede de energia às pessoas que estão à tua volta, no teu lar, ou pessoas próximas a ti que tu queira enviar, primeiro o nome que lhe surgiu. Inspirando, ativando essa pérola de luz no bindo, centro cardíaco, e enviando essa luz para essas pessoas. Apenas envie, por compaixão. Inspire profundamente, solte. Fique se observando em silêncio por alguns instantes. Para quem está sentindo, tendo as sensações desse momento, permaneça nela. Pode até adormecer fazendo essa prática. Adormeça nessa pérola do bindo. Observe os sonhos que terão a partir disso. E um bom domingo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam, feito luz a todos. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado.
Espero que tenha tornado a manhã de vocês mais tranquila e um bom domingo. Vamos lá.